bem-vindo ao primeiro vídeo desse agora canal. Esse vídeo aqui está nascendo do puro ímpeto do meu coração, tá? Então, como vocês vão ver, assim, as coisas só estão... Eu só liguei o meu celular e falei, é isso, tá? Vida espontânea. Então, já peço desculpas. Vamos então às apresentações. Meu nome é Natália Belos. Eu sou historiadora... Pra lembrar, eu sou historiadora, jornalista, editora, autora, professora, especialista em História da Arte e do Negro no Brasil e estudante de artes visuais. Então, em teoria, também sou... Já estou dizendo que sou, tá? Artista visual, que é o mais fácil. O intuito deste canal é falar sobre algumas das coisas que me interessam particularmente, tá? Que são arte, literatura, artistas, principalmente mulheres, livros que falem sobre mulheres, mulheres que escrevem sobre mulheres, mulheres que escrevem sobre o ato de escrever e coisas afins, referências que a gente tem, coisas que a gente encontra por aí, que rolar, tá bom? O vídeo de estreia, então, deste canal, que doravante existe, veremos, é este aqui, Bartleby, do nosso amigo Melville. E aí você vai falar, Melville é o mesmo autor do Moby Dick, tá? Que é aquele livro, é o livro sobre baleia. Mas assim, mas não é. Tem baleia, mas... né? Enfim, muitas interpretações. Este livro aqui, o Bartleby, também é um livro que suscita muitas interpretações, tá? E aí eu vou falar duas das minhas, dois pontos que eu acho importante destacar no livro, mas assim, gente... Em nenhum momento isso aqui está esgotando nada, tem milhões de coisas na internet, você lê. E o personagem do Bartleby, ele é muito interessante porque ele é analisado do ponto de vista literário, mas também filosófico. Ele vem de um lugar nihilista, né? Então ele dialoga muito com o Nietzsche, aí tem o Deleuze, tem uma galera que discute esse personagem. E eu vou trazer aqui as minhas observações, mas que elas vão não focar no cerne que parece ser que todo mundo discute, que é por que o Bartleby age como age, né? Por que o Bartleby por que ele é, sabe? Por que ele é assim? A gente não vai falar sobre isso. O que conta, o que aqui nesse... Gente, olha, esse livro é uma finura. É um livro muito rápido de ler, tá? Muito rápido, assim, sei lá, uma hora e pouquinho, você termina ele. Ele é muito, muito rápido. Porém, denso. Ele é que nem as cebolas lá do Shrek, camadas. Linhas gerais. Ele é esse personagem, que é um funcionário que trabalha nesse escritório de advocacia, né? Então a gente tem o chefe dele que narra a história, tá? Esse chefe é o nosso narrador personagem, tá? Então ele conta pra nós a história, ele situa a gente, né? Ele tem esse escritório, ele tem esses 3 funcionários, tipo um jovem aprendiz e mais 2 caras que trabalham com ele. E aí a demanda de trabalho aumenta e ele contrata então o Bartleby para trabalhar com eles. E a Bartleby é uma pessoa maravilhosa, ele é ótimo. Bartleby é ótimo, Bartleby, um beijo pra você é incrível, maravilhoso. Porém, até que, entretanto, chega um momento que o chefe dele chega e fala assim, Bartleby, faz isso aqui, por favor, aqui do trabalho, essa demandinha aqui que apareceu. E ele fala, prefiro não fazê-lo. Ele prefere não fazer as demandas. E esse não fazê-lo, essa preferência dele, vai escalonando de tal forma que chega ao ponto, e por isso que o negócio é niilista, ele chega ao ponto que ele entende, a gente entende na verdade, né? Ele não fala, mas a gente entende que ele prefere não viver. Ele não quer ter o trabalho, ele não tem o trabalho de viver. E aí ele não vive. Pam, pam, pam. Gente, pode ter uns spoilers aqui, tá? Talvez tenham. Então, se você não leu... Mas, assim, às vezes o legal... Eu odeio spoiler. Eu tô justificando, eu odeio spoiler. Mas, talvez te ajude. Talvez suscite coisas em você. Talvez te dê uma curiosidade, quem sabe. Mas eu vou ter que falar algumas coisas, tá? Pra gente entender melhor o que eu quero pontuar aqui. Então, esse é o contexto do Bartleby, tá? Ele é esse funcionário que é o funcionário que para de funcionar. A gente não vai discutir os porquês do Bartleby, porque a gente não alcança isso. A gente não alcança o Bartleby. Olha que bonito. A gente não alcança, tá? E não vai alcançar. Então, a gente vai se haver com o que a gente tem, que é o chefe do Bartleby. Então, vamos lá para os 2 pontos que a gente vai trabalhar hoje nesse vídeo sobre Bartleby, o escrivão. Eu falei que a gente não vai falar sobre o Bartleby, a gente não vai falar sobre os motivos do Bartleby ser como ele é, mas a gente vai começar falando sobre ele. Por quê?
esse é o meu ponto número 1, porque isso leva ao nosso ponto número 2, mas o ponto número 1 é o seguinte: o não do Bartleby, e eu já estou dizendo que é o não, as pessoas falam, ai não, né, porque ele fala que prefere não fazer. Tem também toda uma discussão sobre as palavras que ele usa, tá? Tem a questão da linguagem que é empregada no livro. Então ele não fala que não quer fazer, que ele não pode fazer, ele fala prefiro não. Eu acho que isso tem implicações muito severas na história. Então, assim, primeiro de tudo, o não do Bartleby, que eu já estou dizendo que é, porque ele fala que prefiro não fazer, mas ele não faz. É um não absoluto. É um não intransponível. Porque quando ele fala não, ele fala prefiro não fazê-lo, e ele não faz, de fato, né? Ele não faz nenhuma das atribuições que ele foi contratado para fazer. É um não que não abre espaço para negociação, não abre espaço para conversa. Ele não tá falando assim, eu prefiro não fazer A, porém posso fazer B. Não existe porém, não existe mas, não existe nada. Existe só um ponto final. Ele fala, prefiro não fazê-lo, acabou a conversa. Então, ele é um personagem que não tenta acomodar os outros. Ele não acomoda as necessidades, ele não dialoga, ele não negocia, tá? Não tem conversa com o Bartleby. Ele fala que não e é não. E é um não só intransponível, e por isso que eu digo que ele é absoluto, porque ele é um não em si mesmo, e aí o resto que se exploda, é um não que eu digo também que é cruel. Sim, falei. É cruel e é violento. Por quê? Mesmo que ele não queira, tá? Esse é um não que ele não é entregue de maneira agressiva, mas ele é um não bastante violento, né? Porque ali ele corta qualquer comunicação, qualquer possibilidade de mudança, de acomodação, qualquer coisa. Não existe. Ele corta tudo isso. Então, é um não que vem muito violento. É um não que... Facas guinso. Nossa, eu sou véia. Gente, eu sou véia, tá? Tramontina, não sei o que tem agora, tá? Mas facas boas. É isso. Acabou. Não tem conversa. Parece sem perigo, que parece muito inocente. Mas eu prefiro não fazer. Obrigada. Né? Ele nem fala obrigada, só fala prefiro não fazê-lo. E com isso, por mais que pareça que ele tá sendo muito gentil e agradável, ele não está, né? Não está. Então, assim, é um não que também pode ser um pouco manipulativo, né? Porque ele tá falando aqui, quando ele fala, eu prefiro não, ele tá trazendo pra essa esfera da preferência, do gosto, né, dele. Parece que você também tem escolhas, parece que você também pode preferir fazer coisas ali. Só que, e aí que eu acho que a coisa pega, o Bartleby se recusa a trabalhar, mas isso não quer dizer que o trabalho deixa de existir. Isso não quer dizer que as demandas, elas não continuam surgindo. Porque elas continuam. Nesse movimento dele, nessa ação de não ação, né? Porque ali tem uma escolha, né? Ele prefere, tem um querer ali, né? Uma escolha mesmo. Ele escolhe não agir. Então, nessa ação de não ação, como a gente ainda tem a necessidade de que algo aconteça e de que as coisas sejam feitas, ele cria esse fardo para as pessoas ao redor dele. E por isso que eu digo que é um não muito cruel, porque é um não que extirpa não só a possibilidade de comunicação, de conversa, de troca, de acomodação, de discussão, né, dessa dinâmica, né, mais distendida nas relações, mas ele obriga os outros a assumir um fardo que não eram deles. Que, querendo ou não, é isso. O cara tá trabalhando lá, o chefe do Bartleby, o Bartleby não quer fazer, mas ele ainda precisa enviar, despachar coisa, mandar coisa pro correio, ele precisa ainda que pessoas revisem os documentos. E aí, o próprio chefe do Bartleby começa a fazer algumas dessas coisas, e os funcionários dele também. Eles acabam assumindo o trabalho a mais que o Bartleby não faz. E a coisa escalona pra um lugar, né, que ele vai mobilizando não só o chefe e depois os colegas de trabalho, mas Bartleby, ele, como eu falei, ele desiste de fazer as coisas, né? É isso, ele escolhe não fazer, né? Então ele fica lá sentado, olhando para um muro o tempo inteiro. E aí chega o ponto em que o chefe dele entende que o Bartleby ele não vai sair daquele lugar. E aí ele mesmo muda o escritório dele de lugar e deixa o Bartleby... Gente, a história é muito absurda. Ele deixa o Bartleby lá no quartinho lá onde ele trabalhava, no escritório, e ele vai para outro prédio. E aí o Bartleby incomoda o prédio inteiro, e aí ele chama a polícia, e a polícia é mobilizada para tirar o Bartleby lá de dentro. Então, assim, o não dele, que é muito taxativo, ele também cria essa ação de não ação, ele cria um grande dominó de grandes ações de várias pessoas que se envolvem e que são mobilizadas por causa dele. E aí eu sei, niilista, lá, tá, mas
eu tô pensando aqui no âmbito das relações, tá? E pensando aqui esse não dentro de relações amorosas, afetivas, relações de trabalho, relações de lazer, relações de amizade, tá? Que você tá numa situação, e aí também deixar muito claro isso, tá? Eu não tô falando desse não, esse não que a gente dá, por exemplo, né, contra assédio, coisas assim. Ele deve ser um não imperativo. Eu gostaria que ele fosse tão taxativo quanto esse não do Bartleby. Mas as pessoas não aceitam assim, né? Aí que tá. As pessoas acham que e passam por cima. Eu não estou falando disso. Esse não tem que ser assim mesmo, tá? Mas eu tô falando quando você está numa situação em que supostamente, você está numa relação com outra pessoa, uma ou várias, e vocês estão dispostos a acomodar uns aos outros. Tá? Porque as relações, elas são feitas assim, né? Você vai lá e faz uma concessão aqui, tem uma distensãozinha ali, aí o outro vai ceder uma coisa pra você, né? A gente vai fazendo essa dança, tá? Porque é assim que as coisas funcionam, né? Não dá pra ter tudo 100% do seu jeito. Principalmente se vocês forem adultos funcionais, né? A gente entende que a gente tem que dar e ceder, tá? É assim que a coisa funciona. Então, eu tô pensando nesse contexto. E nesse contexto, o não do Bartleby, ele é cruel, porque o não dele pensa só nele, e aí ele tira também a oportunidade, a chance, ou enfim, outras pessoas não têm oportunidade, não podem também falar esse não, porque coisas precisam acontecer, entende? Porque o mundo ainda tá rodando e as coisas estão acontecendo e você ainda tem demandas, então não adianta todo mundo olhar pro muro e falar, realmente eu prefiro não fazer. Preferir, todo mundo prefere, ninguém gosta de trabalhar. Mesmo os que gostam, tá? Mesmo que falam, eu adoro trabalhar aqui na minha vida, tô fazendo tudo que eu gosto. Mas tem uma parte, mesmo nisso, tem uma parte no trabalho que você odeia. Porque é inato ao trabalho, tá? Trabalho não é lazer, tá bom? Essa falácia aí, você não cai nesse papinho. Trabalho não é lazer. E por mais que você trabalhe num negócio que você gosta, tem horas que enche o saco. Tem horas que você também prefere olhar e falar, hoje não, not today. Mas a gente não tem esse luxo, tá? E quando o Bartleby, ele toma esse luxo pra si e fala, não vou fazer, ele extirpa as pessoas ao redor dele de qualquer possibilidade de também não poderem. E aí, o chefe do Bartleby, ele começa... Ele não sabe como reagir a esse não. Primeiro porque esse não vem de um jeito que realmente, né, muito tipo, uou, não estou esperando. Mas, não só isso, o chefe começa a se questionar se tá certo ele ficar incomodado pelo não do Bartleby e pela postura do Bartleby em geral. O Bartleby, ele é essa ausência presente, né? A ausência no sentido de que ele não faz as coisas, mas ele está ali de corpo. Ele não está ali de espírito, mas ele está de corpo. E é um corpo que incomoda, né? É um corpo que ocupa espaço, é um corpo que incomoda e que não faz nada. E mesmo, aparentemente, ele não demandando, ele demanda. O chefe, ele fica pensando, mas tá certo eu questionar o Bartleby? Tá certo eu me sentir mal? Tá certo eu estar incomodado com o Bartleby? Porque ele é um cara muito legal. Ele é um cara muito legal. Ele é um funcionário excelente. Gente, o Bartleby, ele trabalhou 3 dias, tá? No terceiro dia ele falou, não quero, me recuso aqui a fazer, não quero. Ele fala, prefiro não fazer, né? Terceiro dia, ele trabalhou 2 dias bem. Como que você... Ai, gente, esse livro é muito, né? Hoje é incapaz, assim, é inconcebível. A pessoa chega a trabalhar 2 dias pra você, no terceiro ela fala... E aí você fica pensando, será que tá errado? Será que tá errado? Você tá incomodado? Será que tá errado? É nesse questionar dele, da validação dos seus sentimentos, né? De legitimação do que ele tá sentindo, que é uma das coisas que mais me pega nesse personagem. No caso, o chefe, né? Porque é tudo o chefe nos contando, é pelo chefe que a gente tá conhecendo essa história, conhecendo esses personagens. E aí tem muitos diálogos internos, basicamente é isso, é um monte de diálogo interno dele, tentando processar as coisas que acontecem. E a dúvida que ele cai, o questionamento que ele tem toda hora, tipo, mas será que tá certo isso? Mas não sei, porque o homem, aqui, né, o Bartleby, ele parece que ele é honrado, ele tá dentro aqui dos troços católicos e tal, sabe, de moral, de ético, ele parece, sabe? Acho que não tem problema. O Bartleby, ele passa a morar no escritório. Tem um dia que o chefe chega lá de manhã e quer entrar, e o Bartleby fala, não, eu tô ocupado, volta depois. Aí o chefe fala... Ele fica, de novo, perplexo, mas ele fala, vou dar uma volta. Ele não sabe o que fazer, entende? Como é desconcertante esse não. E ele vai dar uma volta, ele fala assim, eu preciso espairecer aqui. O Bartleby não tá, ele só tá falando que não quer fazer, ele tá ali quieto. E aí você fala, mas é isso, ele só está ali sem fazer nada. Ele não está sendo agressivo, mas ele tá, né? Tem uma imposição na presença dele ali. E o fato de que o chefe se questiona se tá certo ele se sentir incomodado com isso, eu acho que é assim...
é um dos pontos altos do livro, sabe? Então, acho que é uma coisa para nós pensarmos na vida também, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ver, de enxergar, de entender as violências que acontecem com a gente, porque elas vêm embrulhadas nesse papel brilhante que a gente acha que é maravilhoso, a gente acha que é um presente. E não é uma bomba. E não é um presente. É uma bomba. Mas a gente olha e fala, mas esse papel aqui está tão bonito, está brilhoso, tem esse rato podre morto dentro aqui, mas será que não dá pra reciclar esse papel e usar em outra coisa? Não dá. Não dá. Tá bom? Não dá. Não façamos isso. Então, assim, é importante para nós entendermos esses processos. Entendermos que, às vezes, é difícil mesmo. A gente passa por situações que são esquisitas, traumáticas, péssimas. Mas a gente... É tudo tão novo, sabe? Vem de um jeito que a gente não tá esperando e você fala, meu Deus, não sei o que fazer com isso. Mas reconhecer é o primeiro passo, gente. Para a libertação, reconhecer é importante, tá? Então, essa autoconfiança de tipo, não, mas eu tô incomodado e isso me basta. Não preciso ficar... justificando, blá, blá, blá. Tipo, eu estou incomodado. E é isso. Isso deveria ser o suficiente. Para o nosso colega, não é. E por isso que eu trago isso aqui. Porque isso gera várias reflexões e várias consequências ao longo do livro. Então, acho que é um ponto que hoje ainda é bastante atual. Nosso ponto 2 é para falar finalmente, daquele que eu acredito que é o protagonista do livro, que é o chefe do Bartleby. Qual que é o nome dessa criatura? Não sabemos, porque ele não fala, né? Ele é nosso narrador personagem, então ele só começa falando assim, sou um homem idoso. É isso que ele fala. Gente, sou velho, ele começa. Gente, sou velho fazendo veieira aqui, sou velho. E ele conta a história, né, do Bartleby. O que que acontece? Ele é o nosso narrador personagem. Isso quer dizer que as coisas que ele conta... E aí, como eu falei pro meu amigo, a gente cai na lábia do narrador. A gente cai na lábia do narrador. Porque ele vai contando as coisas e a gente acha que não. É, realmente tem que... Putz, realmente esse Bartleby não vale nada, vale 2 centavos. Realmente. Aí ele começa, né, como eu falei, ele começa a se questionar. Ele começa e ele começa a justificar as coisas do Bartleby. Não, esse Bartleby, coitado. Ele é um bom funcionário, ele é legalzinho, ele se veste bem, segue moral cristã. Acho que tem que dar uma chance pra ele. Aí passa o tempo, aí ele fica, putz, mas o Bartleby, ele não faz nada demais, né? Ele não faz nada, realmente, não faz nada. Mas também não faz nada demais. Aí ele só não faz, ele só prefere não fazer. Quando ele descobre que o Bartleby está morando no escritório, ele começa, gente, mesmo cortado. Bartleby, se ele tá aqui, em vez de voltar pra casa, é porque deve ter uma situação muito grave. Ele deve ser uma pessoa difícil, ele deve ser uma pessoa doente, ele deve ser uma pessoa que tá sozinha, ele deve ser uma pessoa que tá passando perrengue na vida. O chefe começa a se olhar também de uma forma, tipo... caridade cristã, né? Ele tenta também adotar essa postura, essa abordagem, tipo, não, mas eu tenho que ajudar o Bartleby porque eu também sou cristão, a gente tem que ir pelo lado da caridade, tem que ajudar, lá, não posso jogar o homem fora. Até que chega o ponto que ele decide, não, mas o Bartleby realmente tem que ir embora, não tá dando mais. Vou pagar uma compensação para o Bartleby. Porque ele acha na cabeça dele que o Bartleby tem 1 milhão de problemas, né? Tem um momento que, quando o Bartleby fala que não vai mais ler as coisas, não vai mais fazer nada, ele pensa, acho que o Bartleby está com algum problema de visão. Porque o Bartleby fica sentado olhando para o muro um tempão, né? Tem uma janela, ele fica olhando para o muro. Ele nem olha para uma paisagem, uma vista, ele olha para o muro. E aí o chefe pensa, ele deve estar com algum problema de vista. Então, ele começa a justificar as coisas. E ele começa a criar coisas na cabeça dele. E aí tem uma hora que ele fala, ai, Bartleby, você tá melhor, né, do seu problema. E aí, na hora eu fiquei pensando, Bartleby nunca falou que estava com problema de vista. Ele nunca falou nada, a não ser o prefiro não fazer, né? Em nenhum momento o Bartleby, ele proferiu nada que desse a entender qual é a situação dele, que desse algum contexto, que desse alguma pista. Ele não faz isso. E quanto mais o Bartleby renega as coisas, e ele fala que prefere não fazer, que não quer se envolver, né, porque é isso, mais o chefe se envolve. Gente, eu acho isso, assim, isso é assustador. Mas assim, é assustador porque eu me identifico. Isso é assustador porque eu me identifico. Eu me vejo nessa postura. E eu acho que, não sei, acho que hoje a gente faz muito isso, né? A gente olha e a pessoa fala os negócios pra você, fala. Ela chega e verbaliza, olha, não quero tal coisa, não sou assim assado. Aí você fala, acho que não, acho que ele quis dizer outra coisa. Não, mas eu tô vendo aqui, eu tô lendo essa situação, ele está fazendo XYZ, eu tenho que agir ABC. Você cria, porque na verdade, tudo que acontece e todas as coisas que o chefe do Bartleby decide fazer partem única e exclusivamente da cabeça dele. E da leitura que ele faz da situação e que ele faz do Bartleby. O Bartleby, em nenhum momento,
deu a entender nada do que o cara pensou. Nada. Nada. O chefe fala assim, eu vou te despedir, Bartleby, mas eu vou te dar 7 dias pra você acomodar a situação. E eu vou te dar uma compensação. E ele começa a falar o que o Bartleby poderia fazer. Você pode viajar pra tal lugar, você pode ir pra tal lugar, você pode procurar tal emprego, pode fazer tal coisa, pode fazer nananã. E o Bartleby irônico, maravilhoso, ou não, né? Mas eu acho ele ótimo. Ele fala, eu acho ele péssimo, né? Mas nesse ponto ele tem a graça, né? Dele fala, não, eu não quero fazer isso, mas eu não sou exigente. Ele não é exigente, fazendo da exigência máxima. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas o fato é isso. O chefe vai criando alternativas pra ele, vai criando situações e vai, né, tentando salvar, ajudar essa alma, e tentando acomodar as questões. São questões que nunca foram postas pelo Bartleby. São questões que o chefe vê, a leitura que ele faz do negócio, e ele inventa isso na cabeça dele. Ele fala, não, é assim, o Bartleby deve estar com algum problema, eu vou ajudar. Não, o Bartleby deve estar mal, o Bartleby deve ser sozinho, vou dar aqui 50 mil reais pra esse homem. E aí chega o ponto máximo, que é, olha, outro spoiler aí na sua cara. O Bartleby, ele é preso. Tcharam! E ele na prisão, ele também fica lá, sentado, olhando pro nada, não sei o que lá. E aí o chefe vai lá visitar ele. O chefe vai visitar ele, e aí ele contrata um cara pra fazer comida pro Bartleby, tipo, ficar de olho, né? E aí o cara pergunta pra ele, qual que é o lance seu com o Bartleby? E aí ele fala que ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Fulaninho, chefinho, vamos voltar pra realidade? Que amigo é esse? Que amizade é esse que você tem? A pessoa desistiu de viver, que é isso, né? E ok, tem essas questões, esses problemas, tem que ajudar. Mas assim, eu fiquei pensando o quanto o nosso chefe narrador, ele se desdobra, e ele se doa, e ele se questiona, e ele faz um monte de coisa, ele tá ali pensando, sofrendo pelo Bartleby, ele diz que fica uns dias sem dormir, volta e blá blá blá, tá ali todo sofredor, em uma relação que é única e estritamente unilateral. Essa relação não existe. O que existia era uma relação profissional, né, de empregado e empregador, que assim, se dissolve também em 3 dias, porque o Bartleby, né, eu não digo que ele joga os papéis pra cima, que ele seria fazer alguma coisa, né, ele não faz nada. É isso. Mas o chefe, ele, por tudo isso também que eu falei antes, ele não consegue olhar pra isso e pensar, não, realmente, aqui, ele olha, sabe essa coisa que a gente vê a situação e fala assim, vou resolver isso aqui. Sabe essa coisa besta que você olha e fala, eu vou mudar isso aqui, eu consigo, eu vou resolver. Euzinho aqui, eu sei o que você está passando sem você me falar. Eu sei mais que você, então eu vou resolver. Aí a pessoa morre na prisão. Eu acho muito importante que a gente se mobilize pelos outros, né? Principalmente quando eles pedem ajuda, quando eles sinalizam que estão precisando e a gente, né, tem que fazer essa coisa, tem que ser empático e tal. Mas, limites. Isso é bem importante. Limites. Até onde ele vai, sabe? Até onde ele se doa, até onde ele se preocupa, até onde ele se investe nessa situação do Bartleby é muito uma escolha dele. Ele que escolhe, porque o Bartleby não se dá. Eu tô pensando, porque sabe quando você lê um livro e ele te dá um tapa na cara, e você fala, ter uma relação aqui que nada aconteceu, só eu estou existindo na relação, só eu estou me doando, sabe? Pode ser uma visão um pouco anacrônica? Talvez. Eu acho que é uma leitura bem possível, tá? Eu não acho que é Mas eu acho que o personagem mais interessante não é o Bartleby, mas é o chefe. Porque é o chefe que, na verdade, cria a história. É o chefe que movimenta essa narrativa pra nós. E é o chefe que nos alimenta com todo esse delírio. É uma história muito difícil, porque ela também tá muito ali nas sutilezas. Sutilezas de um tijolo, mas assim, sabe? Ainda tem uma sutileza, tem um trabalho ali, você fica tipo... E eu acho muito engraçado que quando você lê o livro e o chefe começa a se questionar, você fala, meu Deus, homem, não, o que você tá fazendo? Amigo, vamos pra terapia, vamos trabalhar essa autoestima aí, vamos trabalhar o que tá acontecendo? Mas, é isso, né? É fácil a gente olhar o outro e ouvir a história do outro e falar, nossa, que ridículo, como é que a pessoa ficou aqui? Ai, meu Deus, claramente isso aqui era uma furada, vai embora. Mas quando você tá, não é a coisa mais comum do mundo você se questionar 500 vezes, você achar que você pega o problema que é o outro, e em vez de entender isso, você pega o problema e traz pra você e transforma esse problema em seu problema. Você é o problema. Então você se questiona, será que eu tô fazendo certo? Será que eu que não fui muito? Será que eu que não fui pouco? Será que eu que não sei lá nada? Será que eu não fui
Será que eu tô sendo um chefe legalzinho o suficiente? Será que eu tô sendo compreensivo? Ai, tô com raiva, mas tá errada essa minha raiva. Ela está mal colocada aqui, ela está sendo injusta. Mas será mesmo? Ou será que realmente a pessoa é um saco de batata que tá te atrapalhando a vida? Fazendo você gastar muito dinheiro à toa? Deixo aqui no ar esses questionamentos. E é muito triste eu ter me identificado. É muito triste eu ter olhado e falado, ai, chefe, tamo junto, chefe, te entendo. Chefe, sofro sua dor. Obrigado quem assistiu até aqui, quem aguentou. Sabe Deus que vai ser disso. Leia um livro, deixa seus comentários se vocês já leram o livro ou não, se vocês concordam ou não. Caso vocês não concordem, também pode, mas falem com jeitinho e educação, porque eu sou uma pessoa frágil que chora no banho. Então a gente quer que tenha mais vídeos por aqui, não é? Não vou prometer frequência, nada. O próximo vai vir quando né, que nem o Gandalf fala, a coisa vem quando ela tem que vir, tá? O mago chega a hora que tem que chegar. Então esse vídeo também vai chegar a hora que tiver que chegar, tá bom? Mas agradeço muito e a gente se vê no próximo.